Você está prestes a acompanhar uma das jornadas mais emocionantes e transformadoras encontradas na Bíblia. É o caminho de um jovem que ouviu o chamado de Deus e escolheu responder com tudo o que tinha: seu corpo, sua alma e seu coração. Ao longo de 10 episódios poderosos, vamos explorar a vida de Timóteo, o filho de uma mulher sem nome, um jovem que suportou dificuldades por causa da missão, um discípulo que enfrentou o sofrimento em silêncio, aquele que se tornou o companheiro mais confiável de Paulo e um líder que escolheu o amor mesmo diante da rejeição. Prepare-se para momentos de emoção profunda, lutas internas, crenças abaladas e restauração final. Esta não é apenas uma história de coragem. É sobre devoção verdadeira, o preço da entrega e como Deus pode pegar alguém desconhecido e transformá-lo em um pilar de fé. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos acompanhar em cada parte desta série original, que certamente vai tocar seu coração e mudar a forma como você enxerga seu próprio propósito. Esta é a história de Timóteo, a jornada de uma alma que se recusou a voltar atrás. Capítulo 1. O jovem que ouviu a voz do apóstolo. Ele foi criado entre orações suaves e ensinamentos antigos. Sua mãe era judia, seu pai grego. Alguns o rejeitavam, outros simplesmente não o notavam. Então, em um dia comum, enquanto carregava um jarro de água, ele ouviu alguém chamar seu nome. Não era sua mãe. Não era uma voz dos anciãos da sinagoga. Era a voz de um apóstolo. E com ela veio um chamado que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Mas antes de começar esse novo caminho, Timóteo teve que enfrentar um desafio que ninguém esperava. Não era apenas uma questão de fé, envolvia dor real. Não bastava caminhar ao lado de Paulo. Timóteo teve que abrir mão de parte de si mesmo. E tudo começou com uma pergunta: você está pronto para trilhar esse caminho? Quem era esse jovem silencioso que Deus estava moldando em segredo? Que palavras ele ouviu de Paulo que transformaram toda a sua vida? E por que ele teve que sangrar antes de poder falar sobre cura? Neste relato profundamente humano e espiritual, vamos testemunhar o momento em que Timóteo ouviu a voz que tantos ansiavam ouvir e o sacrifício que teve que fazer para respondê-la. A casa da infância de Timóteo ficava no final de uma rua empoeirada em Listra, uma cidade esquecida pela maioria, mas não pelo céu. Na terra da Licaônia, no que antes era a Ásia Menor, Listra era um lugar humilde. Colinas secas a cercavam, e o céu estava quase sempre claro e aberto. A casa era construída de pedras brutas e barro, o telhado feito de galhos secos, as paredes rachadas pelo tempo. Não havia elegância em sua aparência, mas algo sagrado preenchia o espaço interior. Naquele pequeno lar viviam 3 pessoas unidas pela fé. Sua avó, Lloyd, era uma mulher moldada pela dor e pelos anos, forte na oração. Sua mãe, Eunice, tinha olhos gentis e mãos firmes, fiel e inabalável. E Timóteo, o menino que raramente falava, mas sempre ouvia. Mesmo quando criança, Timóteo carregava uma força silenciosa que poucos conseguiam ver, mas o céu jamais ignorou. Eles viviam com pouco. Suas roupas eram feitas à mão, sua comida vinha do trabalho árduo, e a casa rangia com a brisa fria da noite. O que impedia suas vidas de desmoronar era algo invisível: fé, esperança e a crença silenciosa de que Deus ainda agia entre os humildes. Timóteo não conhecia seu pai da mesma forma que conhecia sua mãe. Seu pai, um grego, pode ter estado presente no início, mas nunca esteve presente em espírito. Tudo o que restou dele foi um nome e uma lembrança borrada que o tempo lentamente apagou. Timóteo cresceu entre 2 mundos muito diferentes: as raízes profundas da fé judaica e o vazio deixado por uma origem pagã. Não foi fácil, mas dentro dele, Deus plantou uma semente que nenhuma criação poderia apagar.
Desde cedo, Timóteo ouvia a Torá com profundo respeito. Sua avó lhe contava histórias sobre Moisés, Elias e Davi, homens que ouviram a voz de Deus e o seguiram mesmo quando não entendiam. Sua mãe lia as palavras dos profetas em voz alta e ele se apegava a cada frase como se fosse dirigida diretamente a ele. Sem saber, ele estava sendo moldado. Cada lição era uma semente. Cada oração sussurrada era um passo em direção a algo maior. Ainda assim, sob o ritmo de fé e obediência, algo dentro dele se agitava. Enquanto as colinas de Listra permaneciam imóveis, seu coração ansiava por movimento. Ele via os outros meninos falando sobre o futuro, negócios, casamento, terras, mas nada disso o preenchia. Ele desejava algo diferente. Não sabia o que era, mas sentia no fundo que deveria haver algo mais. A vida que ele levava poderia parecer completa para os outros, mas não para ele. Listra era uma cidade parada no tempo. Suas estradas empoeiradas, praças silenciosas e rotinas repetitivas criavam um ciclo. Os anciãos contavam as mesmas histórias. Os comerciantes discutiam os mesmos preços. Os pastores percorriam os mesmos caminhos. A cidade funcionava, mas não crescia. Estava viva, mas não sonhava de verdade. Porém, Timóteo sonhava. À noite, deitado em silêncio, ele olhava para o teto de barro e ouvia o vento passar pelas frestas. Ele fechava os olhos e imaginava como seria ouvir a voz de Deus, não apenas nas Escrituras Sagradas, mas de forma clara e pessoal, como os heróis que admirava. Será que Deus ainda fala assim? Perguntava em silêncio. Será que ele ainda está ouvindo? Esse anseio se tornou sua oração secreta. Ninguém mais sabia, mas ele conversava com Deus enquanto carregava água, acendia o fogo ou observava o vento dançar nos campos. Seu silêncio não era vazio, estava cheio de significado. As pessoas da vizinhança o respeitavam. Os anciãos da comunidade notavam seu caráter. Era raro ver um jovem com tanta sinceridade e pureza de coração. Ele nunca foi elogiado ou colocado em um pedestal, mas permaneceu firme, e isso por si só foi suficiente para que Deus mantivesse os olhos sobre ele. E foi naquela vida tranquila e humilde que a eternidade começou a se mover. Não houve tempestades, nem relâmpagos no céu, mas na quietude de Listra, algo diferente aconteceu. Um homem chegou, diferente de qualquer um que Timóteo já tinha visto. Seu corpo mostrava sinais de sofrimento, cicatrizes visíveis para quem olhasse. Seus olhos ardiam com intensidade. Esse homem se chamava Paulo, e com ele veio mais do que palavras. Ele trouxe um propósito, uma missão. Timóteo ainda não sabia, mas aquele estranho carregava a resposta para o anseio que vivia em seu coração há anos. E de repente, o silêncio que Timóteo conhecia estava prestes a ser quebrado. Paulo havia entrado em seu mundo. Com seu olhar penetrante, tom inabalável e corpo marcado por dificuldades, ele se destacava de qualquer outro homem, e com razão. Onde quer que fosse, ele provocava mudanças, em corações, mentes e até comunidades inteiras. Ele trazia fé, causava divisão, inspirava transformação. E agora havia chegado a Listra, o mesmo lugar onde um menino silencioso vinha crescendo em segredo, longe do barulho do mundo. Mas antes que esse encontro pudesse acontecer, precisamos voltar à base. A fé de Timóteo não foi moldada por eventos públicos ou cerimônias religiosas. Ela nasceu em casa. Foi nas mãos gastas de Eunice, sua mãe, e na voz forte e sábia de Lloyd, sua avó, que ele aprendeu pela primeira vez a honrar a Deus. Não havia louvores em alta voz, nem aplausos. Apenas devoção constante. Desde a primeira infância, ele aprendeu a lei. Recitou salmos e conheceu as promessas dos profetas, não porque era obrigado, mas porque parecia a própria vida. A ausência de seu pai sempre esteve ali, como uma sombra suave ao seu lado.
um homem grego que não tinha conexão com a fé, que não participava da jornada espiritual deles. Timóteo não buscava orientação nele. Seu nome permaneceu, mas sua presença não. Talvez fosse justamente esse vazio que tornava seu vínculo com as duas mulheres que o criaram ainda mais forte. Eunice nunca falou mal do homem que partiu. Ela nunca encheu o coração do filho de amargura. Em vez disso, quando Timóteo uma vez perguntou: "Mãe, por que ele não ficou?", ela respondeu calmamente: "Às vezes, as pessoas partem para que Deus possa se aproximar." Lloyd, sempre mais direta, costumava dizer: "Deus não constrói em terreno quebrado, mas pode usar cada pedaço partido para criar algo novo." Timóteo ouvia em silêncio e guardava aquelas palavras dentro de si. Ele sempre foi melhor em ouvir do que em falar, mas algo dentro dele estava crescendo. Uma fome que nem mesmo as Escrituras conseguiam satisfazer completamente. Ele sentia que havia mais. Um destino esperando. Uma missão a ser descoberta. Na sinagoga, as pessoas o respeitavam. Os anciãos admiravam sua disciplina, sua pureza e sua firmeza no caminho. Porém, outros jovens não o entendiam muito bem. Diziam que ele era sério demais. Mas Timóteo compreendia. Não era questão de ser sério. Era questão de estar preparado. E mesmo sem conseguir explicar, ele esperava pacientemente. Eunice notava como seu filho frequentemente olhava para o céu. "O que você vê lá em cima?", ela perguntou um dia. "Acho que estou ouvindo algo que meus olhos não conseguem ver", ele respondeu. Ela deu um sorriso compreensivo. "Talvez o silêncio seja como nos preparamos para uma voz poderosa demais para ouvir de uma só vez." Nos dias seguintes, a chegada de Paulo começou a abalar a cidade. Ele não apenas pregava sermões, ele irradiava paixão. Falava sobre Jesus, o Messias, como se tivesse estado face a face com ele. Falava sobre graça, sobre abandonar o pecado, sobre esperança eterna. E enquanto falava, os corações das pessoas começaram a se agitar. A cidade, antes presa em seus velhos padrões, agora ouvia algo desconhecido e poderoso. De longe, Timóteo ouvia cada palavra. Ele ainda não havia se apresentado, mas lá no fundo, algo começou a despertar. Aquela voz tinha algo especial, tinha o mesmo peso, a mesma autoridade que ele sentia quando sua família lia os profetas em voz alta. Era como se aquela voz fosse o próximo capítulo da história que sua mãe e sua avó vinham contando desde a infância. Naquela mesma tarde, depois de voltar do poço, ele perguntou à mãe: "Se Deus quiser me usar, como vou saber?" Ela colocou gentilmente a mão em seu ombro e respondeu: "Você pode não ter certeza absoluta, mas quando ouvir a voz, vai saber que é Ele." "E se eu não estiver pronto?", ele perguntou. "Se Ele te chamar", ela disse com calma, certeza, "então você já está." Timóteo engoliu o nó na garganta. Seu coração batia mais rápido. Ele não sabia por quê, ou talvez soubesse, mas ainda não conseguia dizer. Naquela noite, deitado em sua esteira, ele olhou mais uma vez para o teto áspero de barro. Algo havia mudado. O tempo de espera estava quase no fim. O que antes era uma semente, agora tinha criado raízes e folhas. O que antes era preparação silenciosa, agora se tornava um chamado para dar um passo à frente. E em breve chegaria o momento que daria início a tudo. A fé que sua mãe e sua avó haviam plantado nele estava prestes a criar raízes onde ninguém esperava. Com a chegada de Paulo veio uma resposta divina ao anseio silencioso que Timóteo carregava no fundo de si há anos. Mas antes que essa resposta pudesse se revelar completamente, Timóteo teve que enfrentar sua batalha mais difícil, aquela que acontecia dentro do seu próprio coração. Desde pequeno, ele sabia que era diferente. Não por ser especialmente talentoso ou pela aparência, mas por causa de sua origem. Sua fé o conectava profundamente ao lado de sua mãe, mas o sangue em suas veias também o ligava ao pai.
E através dessa conexão, vinha um mundo distante, uma cultura sem Deus, uma crença que nunca criou raízes, um silêncio que nunca foi preenchido. Ele nasceu de herança judaica e grega, e isso o colocava no meio de dois mundos que raramente se tocavam. Na sinagoga, ele era tratado com certo respeito, mas sempre parcial, nunca completo. Os membros mais velhos e conservadores da comunidade lhe lançavam olhares cautelosos, nunca diziam as palavras em voz alta, mas o significado por trás dos olhares era claro. Ele é um bom menino, mas o pai dele era grego. Mesmo assim, em casa, Eunice nunca permitiu que esses julgamentos moldassem a identidade do filho. Você é filho do Altíssimo, Timóteo, ela costumava dizer. Isso importa mais do que qualquer ancestralidade na terra. E ainda assim, havia momentos em que ele se sentia dividido, como se não pertencesse completamente a nenhum dos dois mundos. Um dia, enquanto ajudava sua avó Lloyd a cuidar do pequeno jardim, ele fez a pergunta que pesava em seu coração. Vovó, Deus pode chamar alguém que se sente dividido como eu? Ela limpou as mãos no avental e olhou nos olhos dele. Deus não escolhe pessoas com base em linhagem perfeita, ela disse. Ele escolhe aqueles com coração inteiro, e seu coração pertence a ele há muito tempo. Embora suas palavras fossem reconfortantes, as dúvidas às vezes voltavam, especialmente quando ele via olhares de desaprovação dos membros mais rígidos da comunidade, ou quando sussurros sobre sua origem grega chegavam aos seus ouvidos. Ou quando memórias de seu pai voltavam, distantes, desbotadas, ausentes não apenas de sua vida, mas também de sua fé. Ainda assim, Timóteo permaneceu fiel, não porque quisesse provar algo, mas porque amava o Deus que conhecera através de Eunice e Lloyd. Os ensinamentos delas haviam se tornado parte dele, profundos demais para ignorar. Ele continuou orando, continuou lendo os textos sagrados, segurou a esperança, mesmo quando não conseguia nomear exatamente o que esperava. Enquanto isso, a presença de Paulo em Listra crescia cada vez mais. Seus sermões não eram apenas palavras, penetravam a alma. Ele falava verdades que os líderes da sinagoga raramente ousavam tocar. Havia dor em sua voz, havia fogo, havia honestidade, e isso abalou a cidade até o âmago. Timóteo começou a ouvir mais atentamente. Ele ficava escondido na multidão, absorvendo cada palavra. E quanto mais ouvia, mais sentia algo se agitando lá no fundo, algo antigo, algo sagrado. Não era apenas mais um discurso. Cada frase que Paulo dizia parecia colocar pedras em um caminho que conectava as duas partes da identidade de Timóteo, como se finalmente pudesse haver uma ponte entre o judaico e o grego dentro dele. Uma noite, depois de ouvir Paulo falar sobre arrependimento e a incrível graça de Cristo, Timóteo voltou para casa com lágrimas nos olhos. Eunice o viu. "Você está bem?" ela perguntou. "Estou bem", ele respondeu. "Eu só me sinto diferente." Ela se aproximou e o abraçou. Não disse mais nada. Uma mãe que entende sem precisar de explicação. Nos dias seguintes, algo nele mudou. Ele sentia isso desde o momento em que acordava, enquanto caminhava pelas ruas da vila, enquanto tocava a terra no jardim. Era como se alguém estivesse observando, não com crítica, mas com propósito. Então aconteceu. Paulo entrou na casa de um crente conhecido, depois de passar um tempo em oração. Virou-se para um ancião local e perguntou: "Fale-me sobre o jovem chamado Timóteo, o filho de uma mulher judia fiel, cujo pai era grego. Gostaria de conhecê-lo." Naquela tarde, pela primeira vez, Timóteo ouviu seu nome ser chamado do lado de fora da casa. "Timóteo, o apóstolo quer falar com você." Ele congelou. O jarro de água em suas mãos tremeu. Seu coração disparou no peito. Em um instante, todas as velhas dúvidas voltaram.
As perguntas da infância, seus medos de não ser digno, seus sentimentos de não se encaixar. Alguém como ele realmente poderia ser escolhido, com sua origem mista, com esse tipo de passado? Ele limpou as mãos na túnica, respirou fundo e começou a caminhar. Antes de continuarmos, gostaríamos do seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe um like para nos ajudar a continuar compartilhando essas poderosas histórias bíblicas com mais pessoas. Agora, vamos continuar com a jornada de Timóteo, um jovem que ouviu a voz de Deus na pacata cidade de Listra. Timóteo não fazia ideia do que esperar. Ele nunca havia sido convidado por alguém como Paulo antes. E aquelas poucas palavras, "O apóstolo quer te ver", continuavam ecoando em seu coração como uma canção que ele não conseguia parar de ouvir. A caminhada até a casa onde Paulo estava hospedado não era longa, mas pareceu interminável. Cada passo parecia pesado, como se ele estivesse entrando em algo muito maior do que ele mesmo. Seu coração batia alto e rápido. As ruas da cidade estavam cheias de movimento naquele dia, não por causa de mercados ou autoridades romanas, mas porque Paulo estava ali. Onde quer que Paulo fosse, as pessoas prestavam atenção. Alguns o admiravam, alguns eram céticos, outros simplesmente tinham medo. Sua reputação o precedia: pregador, viajante, sobrevivente de sofrimentos. Mas em meio a toda a curiosidade e fofoca, foi seu olhar que se fixou em Timóteo. Quando Timóteo entrou na casa, viu um homem sentado à sombra, cercado por outros crentes. Paulo não parecia orgulhoso ou importante, parecia desgastado, mas firme, como alguém carregando uma grande responsabilidade, uma que o feria e o inspirava ao mesmo tempo. Ele ergueu os olhos e quando seu olhar encontrou o de Timóteo, o mundo pareceu parar. "Você é Timóteo?" ele perguntou. "Sim, senhor", Timóteo respondeu. "Ouvi falar de você." Paulo disse calorosamente, sem perder tempo. "Sua fé é conhecida. Sua vida fala mais alto que palavras", Paulo disse. "Mas me diga, você está pronto para trilhar esse caminho?" A garganta de Timóteo apertou. Essa não era uma pergunta comum. Não tinha nada a ver com onde ele morava, que trabalho fazia ou o pai que raramente mencionava. Era algo mais profundo, algo sagrado. Caminhar? Para onde? Ele perguntou suavemente, com a voz ligeiramente trêmula. "Para os lugares onde o evangelho te levar, para onde o reino precisar de você. Caminhar comigo, sim, mas mais do que isso, caminhar com Deus", Paulo respondeu. Um silêncio sagrado preencheu o ambiente. O murmúrio dos outros desapareceu e naquela quietude algo mudou. Timóteo sentiu, não pelos ouvidos, mas dentro de sua alma. Não era mais a voz de Paulo, era uma voz diferente, a voz dele, a voz de Deus. Não veio de fora, mas de dentro, subindo como uma chama que sempre estivera ali. Era como se cada lição, cada história antes de dormir, cada momento silencioso em oração tivesse conduzido a esse exato instante. A resposta que ele vinha buscando não chegou como explicação. Chegou como direção, um propósito. Ele queria seguir, ele queria ir. Mas então veio o medo. "Eu realmente estou pronto? Sou digno?" Paul pareceu sentir a turbulência dentro dele e falou gentilmente: "Se Deus está te chamando, Ele vai te dar o que você precisa. Isso não é sobre ser bom o suficiente. É sobre confiar e obedecer." E naquele momento, pela primeira vez, Timóteo sentiu paz no lugar onde antes vivia a confusão. Ele finalmente enxergou com clareza. Não estava sendo escolhido apesar de sua origem mista. Estava sendo escolhido por causa dela. Ele foi feito para ser uma ponte entre dois mundos. Ele seria parte da resposta. Um fio tecido em uma história muito maior do que ele mesmo. Uma história que havia começado muito antes de seu nascimento e continuaria muito depois de sua partida. Quando saiu, uma brisa passou por ele. A cidade parecia a mesma, mas dentro dele,
tudo havia mudado. Porém, antes que a jornada com Paulo pudesse começar, antes de entrar em seu chamado, uma última questão precisava ser resolvida. Paulo entendia isso. Em um momento mais reservado, ele compartilhou com Timóteo. Há algo importante que você precisa considerar, ele disse. Não para a salvação, mas por amor. Amor pelas pessoas que alcançaremos. Você é filho de um pai grego. Para muitos judeus, isso poderia se tornar uma pedra de tropeço. Timóteo entendeu imediatamente. Seu peito apertou. Você está me pedindo para me preparar abrindo mão de algo pelo bem da mensagem? Ele perguntou, baixando os olhos. Ele sentiu o peso do pedido. Não era apenas espiritual. Tocaria seu corpo, seu orgulho, sua história. Mas mesmo assim, ele não pediu tempo para pensar. Não pediu alternativas. Simplesmente baixou a cabeça e disse, se isso ajudar a evitar ofensa, então farei. Paulo ficou em silêncio por um momento. Algo naquele silêncio dizia muito. Ficou claro para ele agora. A força desse jovem não vinha de ousadia física. Não era arrogância ou pressa. Era entrega voluntária e completa. Mais tarde naquele dia, enquanto Paulo conversava com crentes locais, ele descobriu ainda mais sobre Timóteo. Um disse, desde criança ele se destacava, quieto, sim, mas sempre atento. Outro acrescentou, quando outros meninos corriam atrás do mundo, ele permanecia perto de Deus. Mesmo com um pai que nunca o orientou, ele permaneceu devoto. Paulo ouviu atentamente, mas seus olhos estavam fixos ao longe, quase como se estivesse vendo algo que os outros não conseguiam. O que ele ouviu apenas confirmou o que o Espírito já havia revelado a ele. Este não era apenas um jovem fiel. Este era um chamado esperando para ser liberado, um propósito esperando para surgir. Na manhã seguinte, Paulo e Timóteo caminharam pelas colinas próximas. O sol da manhã banhava a paisagem de dourado. Enquanto caminhavam, Paulo virou-se para ele e disse calmamente, você tem algo que muitos homens mais velhos não têm, constância. Isso vem da fé que viveu em sua família. Primeiro em sua avó Lloyd, depois em sua mãe Eunice, e agora em você. Timóteo não sabia o que dizer. Seus olhos baixaram para o chão, mas algo quente começou a crescer dentro de seu peito. Então Paulo parou de caminhar. Ele colocou uma mão firme, mas gentil, no ombro de Timóteo. Você não é apenas o resultado do que outros te ensinaram, ele disse. Você é a resposta de tudo o que eles esperavam. Aquelas palavras penetraram fundo. Paulo, outrora o feroz inimigo da igreja, sabia como reconhecer quando Deus estava levantando alguém. E quanto mais observava Timóteo, mais via através da superfície tranquila. Ele via coragem que não buscava atenção, maturidade que não era exibida, uma fome que não era movida por orgulho. Era como se o Senhor tivesse passado anos preparando-o, e agora Paulo estava recebendo o fruto dessa preparação. De volta a Listra, as pessoas começaram a comentar. Alguns sussurravam, Timóteo vai deixar sua família para trás? Outros perguntavam em voz alta, ele realmente está pronto? Mas Paulo não se deixava abalar pela conversa. Ele não baseava suas decisões em rumores ou aparências. O que importava era o que sua visão espiritual havia revelado. E em Timóteo, ele via mais do que prontidão. Ele via chamado, ele via obediência, ele via destino. Naquele mesmo dia, Paulo reuniu os anciãos da comunidade para um momento de grande significado. Com todos presentes, ele colocou as mãos nos ombros de Timóteo e declarou com convicção, este jovem caminhará ao meu lado na obra que está por vir. Iremos juntos, e o que Deus começou nele, ele mesmo completará. Enquanto os anciãos oravam, Timóteo fechou os olhos. Mas por dentro, algo despertou. Um novo capítulo estava se desenrolando.
Ele não era mais apenas o menino quieto de Listra. Ele estava sendo escolhido, separado, comissionado. Mas antes que a jornada pudesse começar, um sacrifício precisava acontecer. Naquela noite, de volta em casa, Timóteo sentou-se em silêncio. Sua mãe estava sobre o fogo, preparando a refeição da noite com as mãos trêmulas. Ela não precisava que ele falasse, já sabia. Sem esperar explicação, ela foi até ele, envolveu-o em seus braços e sussurrou entre lágrimas silenciosas: "Você não é mais só meu. Agora você pertence ao mundo. Vá para onde o Senhor te guiar." Ele não disse nada. Simplesmente fechou os olhos com força, tentando conter as emoções que subiam dentro dele. E assim, na manhã seguinte, Timóteo escolheu passar pela circuncisão, não porque foi forçado por alguma regra, mas por amor. Amor pelo povo judeu, sabedoria para a missão à frente e um coração completamente entregue ao propósito de Deus. Ele permitiu que seu corpo fosse ferido para que os corações de outros não fossem. Paulo ficou em silêncio, observando a decisão se desenrolar. E quando Timóteo voltou, fisicamente esgotado, mas cheio de determinação, Paulo o abraçou com respeito. Naquele abraço, seus olhos carregavam uma mensagem: "Você está pronto." Mas o que Paulo viu naquele momento não foi apenas um jovem se preparando para uma jornada. Ele viu um discípulo sendo formado. Naquela noite, sozinho em casa, Timóteo observou enquanto sua mãe se movia silenciosamente pela cozinha. Suas mãos tremiam levemente, mas seu coração entendia. Ela virou-se para ele, abraçou-o novamente e sussurrou com amor: "Você não é mais apenas meu filho. Você pertence a algo maior. Vá para onde o Senhor te enviar." Timóteo não falou. Simplesmente fechou os olhos, contendo a enxurrada de emoções. E no dia seguinte, ele permitiu ser circuncidado, não por pressão, mas por amor, por sabedoria profunda, por entrega completa. Ele suportou uma ferida em sua carne para não causar uma ferida na alma de outra pessoa. Paulo permaneceu em silêncio enquanto tudo se desenrolava. Quando Timóteo voltou, exausto, mas inabalável, o apóstolo o abraçou com respeito silencioso. E nos olhos de Paulo havia um tipo diferente de luz, uma que parecia dizer: "Você está pronto agora." Mas o que Paulo viu não era apenas um jovem, ele viu um discípulo sendo moldado por Deus. Naquela noite, Timóteo finalmente descansou. O sono eventualmente veio, embora não tenha vindo facilmente. Ele acordou antes que a primeira luz tocasse os telhados de Listra. O céu ainda estava escuro, mas dentro dele algo já brilhava. Ele se levantou devagar, sem pressa. Entendia que cada movimento que fazia naquela manhã carregava um tipo de finalidade. Caminhou suavemente pela casa. Deixou seus dedos deslizarem pela borda da velha mesa de madeira, a mesma onde sua mãe tantas vezes havia colocado pão quente. Parou em frente ao baú, onde os pergaminhos sagrados eram guardados. Descansando a mão sobre a tampa, sussurrou: "Vou carregar esses dentro de mim." Eunice já estava acordada, como sempre antes do amanhecer. Mas naquela manhã, ela não estava cozinhando ou trabalhando com as mãos. Estava sentada quieta perto da janela, seus olhos perdidos entre o brilho fraco no horizonte e as memórias do menino que agora era algo mais. Quando Timóteo se aproximou, nenhuma palavra foi necessária. Ela entendeu. O dia havia chegado. "Você dormiu?" Ela perguntou gentilmente. "Sim, mãe," ele respondeu. "O vento me acordou como se fosse ele dizendo: 'Vá.'" Ela sorriu, um sorriso pequeno e agridoce, cheio de amor que apertava seu peito. Eles ficaram juntos em silêncio por um tempo, porque às vezes o amor mais profundo não precisa falar, só precisa ser sentido. Loide entrou no quarto com uma bolsa modesta de linho nas mãos. "Coloquei um pouco de pão e algumas tâmaras. Não é muito, mas vão te lembrar de nós." "Obrigado, vovó."
Timóteo disse com a voz embargada de emoção. Não sei como dizer adeus, ele admitiu. Ela olhou em seus olhos com força e disse, você não está nos deixando, você está sendo enviado. E tudo o que plantamos em você vai com você. Eunice se levantou, deu um passo à frente e tocou gentilmente o rosto dele com as duas mãos. Timóteo, meu filho, eu sempre soube que esse dia chegaria. Eu vi na forma como você orava, nas lágrimas que derramava por razões que ninguém mais conseguia ver, em como seus olhos brilhavam ao ler a palavra. Ela respirou fundo para se firmar. Eu sou sua mãe, sim, mas antes de eu te segurar, você já pertencia a ele, e agora ele não está te chamando de volta, está? Não, Timóteo respondeu suavemente. Ele está me chamando para frente, para um lugar onde você não pode ir, mas eu preciso. A despedida não podia mais ser adiada. Timóteo pegou sua bolsa, ajustou sua túnica simples, ficou de pé em frente à porta. Seu corpo estava pronto para se mover, mas seu coração queria ficar. Eunice deu mais um passo à frente e o abraçou forte. Me prometa que não vai esquecer quem você é. Eu sou seu filho, ele sussurrou. Eu sou o fruto da sua fé. Ela o segurou mais forte e disse, então vá e cumpra o que Deus escreveu para você. À distância, Paulo esperava no portão. Com os braços cruzados, observava em silêncio. Não havia urgência nele. Ele entendia que aquele momento entre mãe e filho era sagrado. Timóteo olhou para trás uma última vez. Viu Lloyd parada na sombra da porta. Viu Eunice segurando o poste de madeira da casa, como se estivesse se mantendo de pé com a mão e com o coração. Sem falar, Timóteo ergueu a mão em despedida. Eunice retribuiu o gesto, e o jovem, que um dia havia orado em silêncio, que havia ansiado ouvir a voz, começou sua caminhada de obediência. A estrada nem havia realmente começado, e já estava pavimentada com lágrimas. O velho portão de madeira de Listra rangeu suavemente ao se fechar atrás deles. Aquele som quieto ecoou como um selo, marcando o fim de uma vida e o início de outra. Timóteo não olhou para trás, não por frieza, mas porque seu chamado era forte demais. A fé dentro dele o puxava para frente, firme e certa. Ao seu lado, Paulo caminhava sem dizer uma palavra. Não havia necessidade de conversa. A luz da manhã estava apenas começando a colorir o céu, e o chão seco, sob seus pés, lentamente aquecia com o sol nascente. Cada passo levava Timóteo para mais longe de sua família, de sua casa, do familiar. Mas a cada passo, ele também se aproximava do que havia sido preparado para ele. A estrada serpenteava por colinas e campos abertos. Pássaros voavam acima. A brisa levantava a poeira em nuvens suaves. Paulo, acostumado ao ritmo de longas jornadas, olhava ao redor, mas não para a paisagem. Seus olhos continuavam se voltando para Timóteo. O jovem não falava, mas em seu silêncio havia peso. Não o peso do arrependimento, a profundidade do propósito. A cada passo, Timóteo não estava apenas se afastando de algo, estava caminhando em direção a algo. E sem dizer uma palavra, ele confirmava tudo com a força silenciosa de seus pés. Eles pararam sob uma figueira para descansar e beber. Paulo se ajoelhou perto de um pequeno riacho e jogou água no rosto. Timóteo seguiu seu exemplo, colocando a água fresca nas mãos em concha. Seus corpos ainda não estavam cansados, mas algo mais pesado pressionava seus corações. Algo difícil de expressar em palavras. Foi difícil? Paulo perguntou, ainda olhando para a água corrente. Timóteo pausou antes de responder. Foi, disse honestamente, mas tinha que ser feito. Partir não foi uma decisão, foi uma resposta. Paulo assentiu em silêncio. A honestidade do jovem era como óleo de cura, puro e sem reservas.
Não havia orgulho nem hesitação, apenas entrega. Este era alguém disposto a dar tudo e continuar caminhando. Você já deu o primeiro passo, Paulo disse, mas há outros passos pela frente, e eles vão te custar mais do que lágrimas. Timóteo olhou para ele, curioso. O que mais precisa ser feito? Paulo se levantou devagar, ajustou sua túnica e respondeu com seriedade e calma. Você foi circuncidado. Você deixou sua casa para trás. Você disse sim ao chamado de Deus. Mas ainda há algo que as pessoas ao nosso redor precisam ver. Algo necessário antes de podermos ir para onde Ele está nos enviando. Timóteo franziu a testa. O que é? Paulo soltou o ar e explicou. Os crentes aqui falam bem de você, mas em breve estaremos entre judeus de outras cidades, homens profundamente enraizados na tradição. Eles não vão ver seu coração de imediato. Vão ver seu nome, sua origem, vão lembrar que seu pai era grego. E só isso pode ser suficiente para causar divisão. Timóteo olhou para o chão. Ele já sabia disso. Tinha crescido com isso. O peso do sangue de seu pai sempre esteve presente, invisível, mas real. Então o que faremos? Ele perguntou calmamente. Iremos até eles, Paulo respondeu. Ficaremos diante deles, não para nos defender, mas para mostrar quem você realmente é. E antes que isso aconteça, você precisará enfrentá-los, não com argumentos, mas com sacrifício. Timóteo não vacilou. Se remover qualquer obstáculo ajudar o Evangelho a alcançar seus corações, então estou pronto. Paulo sorriu levemente. Essa era a confirmação que ele precisava, não apenas de fé, mas de maturidade. O tipo de maturidade que aceita a dor sem ressentimento. Eles retomaram a jornada. Dessa vez, o silêncio entre eles não estava vazio, estava cheio de significado, propósito e força silenciosa. Ao anoitecer, a próxima vila apareceu à distância. Um lugar onde muitos judeus viviam, alguns dos quais conheciam Paulo, mas nenhum conhecia Timóteo. A recepção não seria fácil. O preconceito ainda persistia. Muitos permaneciam cautelosos com gregos, mesmo aqueles que haviam abraçado a fé. Paulo olhou para o jovem ao seu lado. Ele sabia o que estava por vir e sabia que Timóteo precisava estar pronto, mas algo mais precisava acontecer primeiro. A manhã seguinte estava nublada. O vento varria a poeira pelo caminho. Eles partiram antes do nascer do sol, antes mesmo dos pássaros começarem a cantar. Agora, atravessavam campos dispersos e trilhas rochosas em direção a uma cidade conhecida por sua população judaica devota. Paulo quebrou o silêncio. Você sabe como o povo judeu pode ser, olhos afiados, cautelosos? Timóteo assentiu, ouvindo atentamente. Sim, tenho visto isso desde menino. Não é apenas julgamento, é herança, é dever. Eles carregam séculos de lei, de limites, de promessas sagradas, Paulo disse. Esperaram muito tempo e lutaram muito para manter o que acreditam. Timóteo absorveu as palavras, mas sentia que havia mais por vir. Paulo continuou. Agora eles veem pessoas como nós, dizendo que o Messias veio, que a promessa se cumpriu, que a cruz completou o que a lei começou. Para alguns, isso soa como traição. Para outros, heresia. E para muitos, completa loucura. Timóteo respirou fundo. E eu estou preso no meio, nem totalmente judeu, nem totalmente grego. Eles vão olhar para mim e não vão saber onde eu pertenço. Paulo parou de caminhar. Virou-se para encará-lo completamente. É exatamente por isso que você deve ser uma ponte, Timóteo. E uma ponte precisa suportar o peso dos dois lados. As palavras o atingiram como um raio de luz atravessando a névoa. Ser uma ponte, segurar o que outros separam, carregar o fardo de ambos os mundos. Ele entendeu, mas a responsabilidade fez seu peito apertar. O que devo fazer?
Paulo pausou antes de responder. Você já se alinhou com a aliança através da circuncisão, mas agora vamos além do físico. O que precisamos não é apenas um rito, é um sacrifício vivo. Você será a minha voz em lugares onde não sou mais bem-vindo. Você irá onde eu não posso. Mas para isso acontecer, você primeiro precisa ser testado. Timóteo engoliu em seco. Que tipo de teste? Ele perguntou. Paulo olhou para a distância e respondeu. Eles vão te colocar à prova, vão te questionar sobre seu pai. Vão te ver como um estranho. Alguns nem estarão dispostos a te ouvir falar. É por isso que seu corpo deve refletir a escolha que sua alma já fez. Antes mesmo de Paulo terminar, o jovem compreendeu o que ele queria dizer. Isso ia mais fundo do que apenas crença. Era sobre pertencimento. Não era mais apenas sobre o espírito, era algo que precisava ser mostrado no corpo. Então vai haver outro sinal? Ele perguntou com firmeza. Paulo assentiu. Sim, mas dessa vez não é sobre obedecer à lei. É sobre garantir que nada fique no caminho. Você já pertence ao reino, mas eles ainda não viram isso. E a única forma de mostrar a eles, Paulo continuou, é entregando algo. Você tem o direito de alcançar aqueles ainda presos a regras antigas. Timóteo não disse nada. Folhas secas sussurravam ao vento. O chão estalava sob suas sandálias. A estrada à frente parecia mais estreita agora, mas dentro dele a decisão já estava firme. Se eu realmente fui feito para ser uma ponte, Timóteo pensou, então que meu próprio corpo carregue o peso desse sacrifício. Paulo olhou para ele, não com pena, mas com profundo respeito. Você irá longe, Timóteo, ele disse, mas esse primeiro passo será doloroso. Timóteo assentiu levemente. A dor faz parte do novo começo, não faz? Ele perguntou. Sim, Paulo disse, e seu novo começo começa hoje. O que veio a seguir marcaria não apenas a alma de Timóteo, mas seu corpo também. O silêncio entre eles parecia sagrado. Não havia mais nada a explicar. Isso não era mais sobre lei. Era uma escolha feita por amor. Era uma forma de limpar o caminho, de remover qualquer obstáculo que pudesse impedir as pessoas de ouvir a mensagem. Para corações ainda presos à tradição, Timóteo entendeu, não com a mente, mas com o espírito. O chamado de Deus agora exigia algo visível, uma marca no corpo que deixaria uma mudança mais profunda na alma. Se é isso que é necessário, disse Timóteo com convicção, não quero que minha origem bloqueie o que fui enviado para compartilhar. Paulo não falou imediatamente. Ele reconheceu o tipo de silêncio que vem antes de algo grandioso. Ele havia vivido sofrimento, rejeição, prisão, mas agora via algo ainda mais raro que coragem. Um coração disposto a obedecer, mesmo quando quebrado. A luz da tarde desvaneceu lentamente. Eles encontraram um pequeno abrigo de pedra perto de um riacho tranquilo. Um lugar modesto, quase escondido da vista. Exatamente o tipo de cenário que Deus frequentemente escolhia para momentos transformadores. Quando chegou a hora, Timóteo não hesitou. Paulo preparou tudo: água fresca, panos limpos e azeite de oliva. O jovem se deitou sobre uma pedra lisa, olhos fixos no céu. Não havia ninguém assistindo, nenhum aplauso. Apenas um ato quieto e pessoal de obediência a Deus, provado através do corpo. Paulo realizou a circuncisão com grande cuidado. Embora a dor fosse aguda, Timóteo não fez nenhum som. Ele suportou tudo como uma oferta particular, um momento sagrado onde nenhum cordeiro foi oferecido, mas sua própria carne, dada não por obrigação, mas por amor. Quando terminou, Paulo tratou gentilmente os ferimentos, aplicou óleo, envolveu-os em linho e ajudou Timóteo a se deitar na sombra. O jovem estava pálido e suando, mas seu rosto mostrava paz. O silêncio que se seguiu era diferente agora. Não era de espera, mas de conclusão.
Você foi fiel, Paulo disse suavemente, mesmo antes de pregar seu primeiro sermão. A voz de Timóteo era fraca. Preguei através das minhas ações, ele disse, para que ninguém tropece por causa de quem eu sou. As horas seguintes passaram em descanso. Timóteo dormiu exausto, mas em paz. Quando acordou, o céu havia começado a escurecer. Estrelas pontilhavam os céus, e o fogo crepitava suavemente por perto. Paulo o observava em silêncio. Por fim, fez a pergunta que abriria o próximo capítulo de sua jornada. Você está pronto para caminhar ao meu lado? Timóteo respirou fundo. Seu corpo doía, mas seu espírito estava em chamas. Estou, se é isso que Deus quer. Paulo olhou para ele com bondade e força e disse, então se prepare. O custo de começar é maior do que você imagina. As palavras de Paulo ecoaram no coração de Timóteo, e sem precisar entender tudo, ele assentiu. Ele ainda não sabia quais provações estavam por vir, mas escolheu confiar. Ele disse sim, sem saber o que isso custaria. Mas no próximo capítulo, ele aprenderá que seguir a Deus significa mais do que falar a verdade, significa senti-la na própria carne. Timóteo enfrentará a lâmina do sacrifício não porque precisava, mas porque escolheu, pelo bem da missão. Será que a fé será forte o suficiente para enfrentar essa dor? Não perca a segunda parte. A dor que ele não precisava sofrer, ele aceitou por amor a Deus. Esta história vai tocar algo profundo dentro de você.